Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Bem-vindos, pessoal. bem-vindos a mais um webinar da Grovat. Pessoal, desculpem o pequeno problema aqui de TI que tivemos, atrasamos um pouquinho, mas agora vamos começar de vez. Boa noite, boa noite, boa noite. Meu nome é Silvio, eu sou gerente de marketing de produto da Grovat e hoje estou aqui com o David. David, fala um oi, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Meu nome é David, eu sou engenheiro de pós-vendas da Grovat. Eu aqui com o Silvio e os demais participantes da Grovat, vamos à apresentação do famoso Zero Grid, né? Do Marketing Manager. Isso aí. Pessoal, perguntas, tem no menu aí de vocês, tem um campo de perguntas. Vamos utilizar esse campo aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar lá no perguntas, a gente vai tentar responder na hora, tá? Queria já passar um recado. Esse webinar vai ter uma continuação, tá bom? Mas vamos começar ele e no final a gente fala da continuação desse webinar. E vamos até às 8h10 no máximo, a gente encerra. Um webinar de 1 hora. Então, vamos começar. Já nos apresentamos. Agradecemos novamente a todos que estão conectados. É um prazer estar aqui falando com vocês. Uma rápida introdução sobre a Grovat. A Grovat é uma empresa que nasceu com um DNA de pesquisa e desenvolvimento. E é por isso que ela tem toda essa gama de linha de produtos. Então, a Grovat, ela desenvolve e fabrica inversores fotovoltaicos, on-grid, off-grid, armazenamento de energia, ou seja, as baterias também são fabricadas pela Grovat, carregadores de veículo elétrico e também gerenciamento de energia, não só através do monitoramento que alguns de vocês provavelmente utilizam, já conhecem, mas também gerenciamento de energia como um todo, gerenciando toda uma residência, toda uma solução, entendendo as cargas que podem ser gerenciadas. Nós vamos falar um pouco disso hoje aqui com a nossa solução. Alguns números. Fundado em 2011 na China. Em 2015 foi lançada a primeira solução de armazenamento, de híbrido. E, então, vocês veem que não é novo quando a gente fala também dessa solução dentro da Grovat. Mas em 2019 foi lançada a solução de inversor pronto para bateria, que é diferente de um híbrido convencional. Se vocês tiverem interesse, nós podemos fazer um webinar sobre isso. E em 2021, a Grovat assumiu a liderança no Brasil em soluções residenciais. Alguns números da empresa globalmente: temos 1,9 milhões de pessoas, de contas conectadas no nosso sistema de monitoramento. 3,1 milhão é a capacidade de produção anual de inversores, unidades. Estamos presentes em mais de 180 países, com mais de 5.500 funcionários, sendo que desses, 1.000 são para pesquisa e desenvolvimento. Então, vocês veem como a área de pesquisa e desenvolvimento é forte dentro da empresa. Temos uma receita, e se investe 4,6% da receita em pesquisa e desenvolvimento. Aqui é uma das premiações que a Grovat recebeu ano passado, em 2022, da UPD. Então, mostra que em todos os países, praticamente, os maiores países mais importantes, onde a Grovat está presente, ela foi reconhecida. No Brasil está aqui, nas Américas também recebemos. Essa é uma das premiações que recebemos. Tiveram outras de outras instituições, como a TUV, como a PV Magazine, mas só para mostrar uma delas, como a presença está forte no mundo todo. E vamos entrar, então, no conceito de Zero Grid. Mas antes,
eu queria mostrar para vocês e falar para vocês que estão aqui até agora, que continuaram, que nós vamos fazer um sorteio deste colete. Então, nós vamos sortear este colete da Grovat, que é um colete muito útil. Nós sempre utilizamos quando vamos a campo. Ele tem vários compartimentos, então é muito bom para a gente carregar eventualmente uma ferramenta, eventualmente um multímetro, uma caneta, um papel. Então, nós vamos sortear o colete da Grovat no final aqui desse webinar. Então, no final, vamos explicar como que vai ser esse sorteio. Não percam, fiquem até o final. É simples a participação para esse sorteio desse colete. David, você tem alguma coisa para comentar? Não, Silvio, tudo tranquilo, pode continuar. Então, vamos entrar no conceito de zero grid, pessoal. Eu vou pedir a colaboração de vocês com umas simulações que nós vamos fazer aqui. Imagina nosso sistema aqui, com o inversor, com as cargas, com os módulos fotovoltaicos conectados, tá? Só não está aqui no diagrama porque não é relevante agora. Um medidor e a rede. Vamos fazer uma simulação aqui. Conto com vocês para me ajudarem a responder. Imagina que o inversor está gerando 50 kW. E o medidor, um medidor já bidirecional, está nos mostrando que de A para B temos 30 kW. Me ajudem a responder. Quanto as cargas estão consumindo? Então, temos 50 kW de geração do inversor e mais 30 kW que está entrando pela rede. Então, estamos com um consumo, as cargas estão consumindo 80 kW. Beleza? Vamos reforçar, vamos de novo. Imagina que o inversor, agora é outro cenário. O inversor está gerando 50 kW, ele continua gerando 50 kW, porém, o medidor está nos dizendo que do ponto B para o ponto A está indo 30 kW. Então, 30 kW está indo para a rede. Nessa situação, quanto que as cargas estão consumindo? (20 kW). Beleza? Tudo bem até aqui? Então, vamos de novo. Outra situação. Nosso inversor está gerando 50 kW. E o medidor está marcando zero. Então, nada de A para B e nada de B para A. Então, o que está acontecendo com as cargas? Quanto que as cargas estão consumindo? 50 kW. Tudo bem? E isso é o zero grid. Então, o que é o zero grid, grid zero e outras nomenclaturas que a gente escuta por aí? É quando não há injeção de corrente de potência, de energia para o grid, para a rede. Então, o medidor está, nesse caso, zerado, porque não está sendo enviado nenhuma corrente, nenhuma energia para o grid, para a rede. Então, este é o conceito de zero grid. Tá, Silvio? Mas, o que acontece se minhas cargas diminuírem? Então, como que ele funciona? Vou voltar aqui o slide, fazer essa mudança. Ó. O inversor continua gerando 50 kW, mas as cargas diminuíram. No próximo slide, a gente vai simular que a carga diminuiu. Desligamos uma máquina, por exemplo. Então, na hora que se desliga a máquina, os 50 kW vai virar 40 kW. Um sistema inteligente, zero grid,
como que ele atua? O medidor vai perceber que tem 10 kW sobrando que seria enviado para a rede, e aí ele vai se comunicar com o inversor. Através dessa comunicação, ele vai fazer o inversor reduzir a potência para a mesma potência das cargas. Então, em milissegundos, o inversor vai ajustar a potência de saída dele para ficar igual às cargas. Então, o medidor inteligente é a peça-chave quando a gente fala de um sistema zero grid. Então, o sistema zero grid precisa ter essa inteligência que conversa com o inversor. No caso da Grovat, conversa com toda a linha de inversores da Grovat. Nosso Smart Energy Manager conversa com todos os inversores da Grovat, que consegue, em milissegundos, ajustar a saída, a potência de saída dele. E assim, ele mantém sempre o equilíbrio do que está sendo gerado pelo sistema solar e do que está sendo consumido. Agora, Silvio, e se eu quisesse, por exemplo, liberar 10 kW para a rede? É possível? É possível. A gente apelidou de grid 10. Por que a gente fala grid 0? Porque a gente não quer que não seja injetado nenhuma potência na rede. Mas e se eu puder injetar alguma potência na rede, mas eu quero limitar essa potência? A gente consegue também. Então, um sistema, um medidor inteligente, ele é configurável para o ajuste que a gente quiser. Então, se eu tenho, por exemplo, uma limitação da concessionária, a concessionária pode, eventualmente, pedir uma limitação de injeção de energia na concessionária, eventualmente, porque ela está com a rede dela sobrecarregada. Isso é um cenário que a gente já vê em outros países, que pode eventualmente acontecer aqui no Brasil. A gente sabe de concessionárias que já estão ficando com o sistema dela sobrecarregado, e que a solução do medidor inteligente resolve essa questão. Então, a gente pode também configurar para que ele limite em 10, por exemplo, 10 kW de envio de energia para a concessionária. E o que acontece, então, por exemplo, se eu tiver mais capacidade, se eu conseguir gerar 20 kW a mais, se eu tiver 60 kW de potência no inversor e a minha carga não mudou, eu posso também configurar para 20 kW. Eu posso configurar para 75 kW. Então, a potência que a gente quer controlar na saída para ser enviado para a rede é definido pela gente. Então, não é digamos, um produto zero grid. Ele é um produto de inteligência. Ele coloca a inteligência no sistema, e aí o David vai contar um pouco mais como que ele faz isso, para que a gente tenha controle sobre as energias geradas. A gente não tem controle sobre a carga, sobre o que vai ser consumido, mas a gente tem controle sobre o que vai ser gerado pelo sistema solar. Então, um sistema inteligente pode fazer a função do zero grid, assim como pode fazer a função de, por exemplo, 75 kW de saída. E, Silvio, o que acontece nesse exemplo que você colocou aqui? Por exemplo, que o inversor, olha só, ele estava gerando 60 e as cargas consumindo 40. A carga continua com 40 e a minha potência de geração caiu para 30. Então, o que acontece aqui? Ele vai puxar da rede os 10 kW que faltam. Então, ele não é um sistema que limita quando a gente precisa de mais energia da rede.
Ele limita o que vai sair, mas não limita o que vai entrar. Beleza? Tudo bem até agora? Então, vamos falar um pouco mais do Smart Energy Manager, da Grovat. Então, o Smart Energy Manager, ele tem essas duas principais funções. Limitação da exportação de energia foi o que a gente simulou aqui agora, que a gente estava conversando até agora, mas ele também tem uma outra função, que é a de monitoramento do alto consumo. Através dele, a gente consegue ter informações do que está sendo consumido, do que está sendo importado da concessionária, e a gente consegue olhar tudo isso no nosso sistema de monitoramento. Na parte 2 desse webinário, a gente vai mostrar mais isso e mostrar em gráficos. Mas qual que é a grande diferença? No nosso sistema de monitoramento sem o Smart Energy Manager, a gente tem todas as informações da geração solar, todas as informações do nosso inversor. E é fantástico o monitoramento, né? A gente consegue ver toda a geração, a gente consegue ver se tem algum defeito, acompanhar todos os loggers de falha, identificar se tem algum possível defeito que está para acontecer. Então, a gente tem um sistema bem completo para monitoramento do sistema de geração solar. O que ele não mostra para a gente? Ele não mostra para a gente, eventualmente, os consumos das cargas. E aí a necessidade, essa troca que existe com a rede ou não. Quando a gente tem uma inteligência mais completa, que a gente consegue monitorar todas as cargas, o que está acontecendo com a energia como um todo, a gente começa a poder tomar decisões. Então, quando a gente sabe o que está acontecendo com o consumo, a gente consegue, por exemplo, determinar horários de funcionamento de certas máquinas ou qualquer equipamento que pode eventualmente estar tendo um consumo mais elevado no horário de tarifa mais elevada. Então, o monitoramento do alto consumo dá para a gente informações para a gente ter um sistema de gerenciamento total da energia do cliente. Bom, aqui para mostrar rapidamente como que ele faz essa inteligência, que é através da leitura da corrente da tensão da rede. Então, no sistema trifásico, a gente lê a entrada das 3 fases através de transformadores de corrente, TCs, e também lemos a tensão de cada fase. A partir dessas informações, a gente tem cálculos de potência. O sistema também funciona, um único Smart Energy Manager funciona para até 32 inversores. Então, num sistema de médio porte e grande porte, a gente consegue ter todo esse gerenciamento. O que faz todo sentido ter. Quando a gente tem uma geração desse porte, né, falando com um sistema maior, não um sistema de repente único, com um único inversor, faz todo sentido ter um sistema, um Smart Energy Manager, que não vai fazer muita diferença no custo do projeto e vai te dar muito mais informação do que está acontecendo. Muito bem. Passamos pelo conceito, rápida introdução sobre o Smart Energy Manager, e agora eu convido o David a continuar falando aqui da instalação. David, está contigo. Beleza, está me escutando certinho? Estamos. Perfeito. Muito obrigado, Silvio, pela apresentação, pelo início.
Vamos então falar agora um pouco sobre a instalação do equipamento em si. Vamos verificar então como acontece toda a parte de instalação do TC, dos Smart Change Manager, dos inversores, e no próximo webinar a gente vai falar sobre as configurações também, beleza? Pode passar, Silvio. Beleza, então, quando você receber o equipamento na sua casa, né, ou no local de instalação, você vai abrir a caixa e de cara você já vai conseguir encontrar os parafusos, as chaves no manual, o TC. Então, assim, né, o nosso sistema ele traz tudo para você. Então, você não precisa ir atrás de TCs para o equipamento ou suporte, chaves, parafuso. Então, nós temos todo já o equipamento para não precisar ficar procurando em outros locais. Beleza? Pode passar. Bom, quando você retirar ele da caixa, né, e fazer a abertura do Smart Energy Manager, você vai se deparar com essa cara. Então, o que a gente tem nele? A gente tem o Shine Master, onde ele tem os 7 LEDs de comunicação. Temos o medidor, que ele vai fazer tem um displayzinho dele, onde vai mostrar toda a leitura, né, tanto de corrente, de tensão, de frequência, de todas as fases. Temos o disjuntor e depois temos o bloco de terminais, onde ali que vai fazer toda a comunicação e a conexão. Pode passar, Silvio. Então, beleza. Observando na parte inferior do Smart Change Manager, a gente vai encontrar essa cara. Então, a gente tem o que nele? O RJ45, que seria o cabo de comunicação do Smart Change Manager com o monitoramento. Como o Silvio disse anteriormente, a gente tem toda a possibilidade de a gente fazer essa medição e verificação de toda a carga, toda a geração da sua instalação através da internet, do nosso monitoramento. Depois temos também o RS485, que é aí onde a gente vai fazer a comunicação com os inversores para limitação de geração, limitação de exportação. Temos também a entrada dos TCs, que eu vou explicar mais para frente como funciona, a entrada de amostra de tensão e o terminal do aterramento. Pode passar, Silvio. Perfeito. Dando um zoom, né, em cada um deles, a gente tem o RJ45. Nele, ele é só você fazer o dissociamento dessa capa dele de proteção e fazer a comunicação do RJ45 do cabo de internet. Então é bem simples, só retirar e conectar o cabo, apenas um plug and play, bem simples de fazer a instalação. Pode passar, Silvio. Depois a gente também tem o RS485, onde nele que a gente vai fazer a comunicação com os inversores. E nele a gente tem então o RS485A, B e o GND. Essas marcações embaixo estão todas no bloco de terminais, tá bom? Que é bem simples da gente verificar, para não ter nenhum erro. Pode passar. Aí depois a gente também tem a interface dos transformadores de corrente. Cada um dos transformadores de correntes, como são 3, e cada um deles tem um par. Então é por isso que temos o A1, IA1, IA2, IB1, IB2, IC1 e C2, que são os 3 pares do DC de comunicação dele com o Smart Change Manager. Pode passar, Silvio. E depois a gente também tem a interface de amostra de tensão. Como é um sistema trifásico, então a gente tem as 3 fases e o neutro da instalação. Pode passar? Perfeito. Para fazer a instalação, ela é bem simples. Cada um deles tem uma proteçãozinha, então é apenas você dissociar e remover a tampa do Smart Energy Manager e depois inserir os cabos. E lá que a gente vai, depois que inserir os cabos, a gente vai fazer toda a parte de instalação no bloco de terminais. Pode passar? Então, beleza. Depois que a gente já passou os cabos por cada uma das conexões, a gente então vai apenas fixar os terminais. É muito importante a gente utilizar terminal metálico, não fazer apenas a conexão direta com no bloco de terminal, porque futuramente pode acontecer de algum fio escapar, ter uma má comunicação. Então, é muito importante a gente desencapar a fiação, colocar um terminal metálico,
Depois, a parte de conexão é muito simples. Apenas fixar com uma chave mesmo no bloco de terminais cada uma das fiações, e é bem simples de fazer. Pode passar. Aí dando um zoom, como que ficaria? Para não ter erro, o bloco de terminais ele tem cada uma das nomenclaturas, para a gente não ter nenhum problema. Então, se a gente poder observar ali na imagem, a gente tem ali onde é escrito IA1, IA2 e assim por diante, que são as comunicações dos TCs, e a amostra de tensão também, que é o L1, L2, L3. Então, assim, é um processo simples de fazer, só que é bom ter muita atenção para não ocorrer nenhum erro, beleza? Aí depois é só apenas rosquear novamente a tampa de proteção, tudo certo. Pode passar, Silvio. Para fazer a comunicação dos inversores, que é o RS485, é muito importante a gente utilizar cabo blindado, principalmente no GND. Todos a gente sugere que utilize cabos blindados, tá bom? Mas para ter uma boa comunicação mesmo com os inversores, a gente sempre utiliza cabo blindagem, beleza? Ali na ponta do terminal. Pode passar. Perfeito. Depois da instalação, essa vai ser a cara que a gente vai ter do Smart Challenge Manager, com todas as fiações conectadas no bloco de terminais e aquele cabinho branco na lateral inferior esquerda seria o RJ45. No caso, é só fazer a comunicação dele embaixo, que essa parte já vem toda instalada. Então, a parte de configuração do medidor, disjuntor, a parte de cabeamento também do Channel Master está toda já configurada, perdão, toda já feita conexão interna, então isso a gente não precisa se preocupar, apenas com o bloco de terminais mesmo, beleza? Pode passar, Silvio. Bom, esse aqui seria um diagrama, né, de como ficaria a comunicação dos inversores com o Smart Challenge Manager. Então, o Smart Challenge Manager tem a comunicação RS485 dele, que vai para o primeiro inversor. Então, supondo que a gente tenha só um inversor, a gente vai então fazer a comunicação do RS485 A com A, B com B e C com C, e GND com GND. Isso no inversor 1. E o inversor, ele tem duas portas de comunicação do RS485. Ele tem a porta 1 e a porta 2. Então, do Smart Challenge Manager, a gente vai conectar sempre na 1 do primeiro inversor. E é sempre A com A, GND com GND e B com B. Caso tenha mais, é só a gente fazer a comunicação entre o RS485-2 do primeiro inversor e colocar no RS485-1 do segundo inversor. E assim por diante até chegar no último inversor. E é muito importante também, antes da gente fazer todas essas comunicações, a gente alterar o endereço Modbus de cada um dos inversores. Porque ele vem como padrão de fábrica sempre o endereço 1. Então, na próxima aula eu vou explicar melhor como funciona a parte de configuração. Só que quando a gente fazer a comunicação dele através do navegador, do aplicativo, a gente vai fazer a comunicação e vamos supor que a gente tem 3 inversores, só que os 3 inversores estão como padrão de fábrica, que é o endereço 1. Então, a gente vai falar para o Smart Challenge Manager que ele tem 3 inversores. Quando a gente vai fazer a comunicação, e ele estando como endereço de fábrica, os 3 vão ficar com status de suspenso, porque no endereço 1, todos os inversores vão estar em conflito no canal de endereçamento, e o 2 e o 3, ele vai simplesmente entender que não existe nada. Então, antes de fazer qualquer configuração no Smart Challenge Manager com os inversores, é muito importante que a gente modifique esse endereço de cada um dos inversores. Então, se a gente tem 3 inversores, a gente coloca o registro 30 igual a 1, o inversor 2, registro 30 igual a 2, o inversor 3, registro 30 igual a 3, e assim por diante. E é muito importante também a gente se atentar ao distância máxima de comunicação. Então, a gente tem sempre que utilizar no máximo 500 metros para ter uma boa comunicação, para caso não perca nenhuma comunicação dos inversores com o Smart Challenge Manager. Então, se a gente tiver uma usina, é muito importante que você observe o distanciamento dos cabos, tá bom? Para sempre levar isso em consideração. Pode passar, Silvio. E beleza, no último inversor é muito importante, a gente tem que colocar um resistorzinho nele para fazer o casamento da impedância da comunicação.
Só que a gente não vai precisar pegar um resistor em si e colocar no último inversor. No próprio inversor ele já tem esse resistor, então ele vem com um padrão de fábrica na porta CN5, os números 1 e 2. No último inversor, a gente só muda essa chavinha, que apenas se você levantar, a gente coloca no endereço 3 e 4. Aí assim esse resistor já vai estar dentro do circuito e vai fazer toda a comunicação, e assim a comunicação fica muito melhor dos inversores também. Beleza? Pode passar, Silvio. Agora eu vou falar um pouco sobre os TCs também. Como que é feita a instalação dele e também como ficaria no diagrama, que aqui é muito importante. Então, quando a gente pegar um TC, ele tem dois lados, ele tem o lado P1 e o lado P2. Ambos os lados ele vai ter uma marcaçãozinha escrito P1 do lado P1 e P2 do lado P2 para a gente não se confundir, tá bom? E é muito importante a gente colocar do lado certo, que eu vou mostrar futuramente como funciona. Pode passar, Silvio. Então, beleza. Esse aqui é um diagrama de como é feita toda a comunicação e todas as conexões, perdão, do Smart Energy Manager, do inversor, das cargas e da rede. Então, na lateral esquerda, a gente tem o inversor, que ele tem toda a comunicação do RS485 com o Smart Energy Manager. Então, RS485, como eu já disse anteriormente, do inversor, vai no RS485 do Smart Energy Manager. E depois a gente tem as cargas e a rede, que no caso seria o grid. Então, os TCs, eles têm que ficar sempre o lado P2 entre a carga e o inversor, e o lado P1 sempre voltado para a rede. Caso aconteça essa inversão, o Smart Energy Manager vai fazer uma leitura errada de toda a comunicação, então é muito importante a gente ter esses lados corretos. Nunca colocar o contrário para não ter nenhum problema no monitoramento do seu inversor, perdão, do seu sistema. Pode passar, Silvio. Como disse anteriormente, o lado P1 sempre é voltado para a rede, nunca pode ser ao contrário, tá bom? Pode passar, Silvio. E o lado P2, ele sempre tem que ser voltado para os inversores e a carga, que é assim que ele com o padrão de fábrica, ele já vem com essas leituras, então é muito importante a gente sempre se atentar ao lado dos TCs e sempre colocar eles na posição correta e sempre no local correto. Então é entre as cargas e a rede. Beleza? Pode passar. Então, para fazer a instalação dos TCs, é bem simples também, muito simples de fazer, bem rápida. É apenas abrir o TC, passar o cabo da fase, né? No caso, cada uma das fases tem um TC, então são 3 TCs no total. E a gente também tem que fixar a comunicação dos TCs. Como eu disse anteriormente, cada um dos TCs tem 2 pares de comunicação, perdão, um par de comunicação. Então, ele tem o lado S1 e o S2. Então, é apenas colocar o cabo e fazer uma crimpagem com parafuso, que é bem simples de fazer. E vou mostrar agora onde essas partes são ligadas. Pode passar, Silvio. Então, beleza. Depois que a gente já passou as fases, colocou a fiação, é muito importante ela ficar exatamente como nesse diagrama. Então, o que está acontecendo aqui? O TC está localizado na posição correta, então seria entre as cargas e a rede. O lado P2 está voltado para o inversor e a carga, e o lado P1 é voltado para a rede. Então, o TC da primeira fase, ele é ligado na fase 1 do inversor, a gente poder verificar, está aqui no L1. Então, ele é conectado no L1 e no L1 do Smart Energy Manager também. Então, essas duas comunicações têm sempre que estar certa. E o S1 e S2. Sempre é importante a gente colocar o S1 da fase 1 no IA1 e o S2 no IA2, que no caso seria os cabos de comunicação que o TC vai enviar a informação de qual que é a corrente que está sendo lida dele para o Smart Energy Manager. Então, é muito importante a gente não fazer nenhuma instalação incorreta nessa parte. Então, não pode colocar, por exemplo, o TC da fase 1 e o S1 e S2 é posicionado no IB1 e IB2 ou IA2 e IC1. Então, assim, é sempre esse padrão. Sempre se atentar muito a isso e colocar o S1 no IA1 e o S2 no IA2. Pode passar, Silvio.
Da mesma forma é o da fase 2. Então, a fase 2 do segundo TC é ligado também na fase 2 do Smart Energy Manager e as comunicações S1 e S2 é ligada no IB1 e IB2. Pode passar, Silvio. E assim também é a mesma ideia na terceira fase. Então, a terceira fase do inversor é conectada na terceira fase do Smart Energy Manager. O S1 e S2 é conectado no IC1 e IC2. Muito importante a gente não esquecer disso, tá bom, pessoal? Sempre colocar na posição correta o Smart Energy Manager, perdão, os TCs, sempre também no local correto, entre as cargas e a rede, e a comunicação deles feita corretamente também no bloco de terminais do Smart Energy Manager, tá bom? Pode passar, Silvio. Então, essa seria a cara do Smart Energy Manager depois que a gente fez toda a instalação, tá bom? Então, a gente também pode utilizar o aterramento com uma estrutura metálica também, ou uma própria haste próxima ao Smart Energy Manager, e ficaria dessa maneira toda a instalação. Pode passar, Silvio. Agora eu vou passar a palavra para o Silvio, que vai falar sobre essa referência do Brasil, beleza? Se alguém tiver alguma pergunta, pode questionar. A gente está aqui à disposição. Beleza, galera? Muito obrigado. Muito bom, David. Obrigado. Tem algumas perguntas, sim. Eu acho que vamos para as perguntas. Primeiro, depois a gente finaliza aqui mostrando um exemplo, uma referência. E no próximo webinar a gente vai trazer outras referências. Vou ler algumas perguntas aqui que a gente está respondendo para o pessoal aqui online, mas acho que é interessante a gente falar para todo mundo, tá? Perfeito. Para um único inversor, tenho que configurar a chave também para o resistor? Assim, isso não. Na verdade, assim, a gente utiliza essa chave de comunicação quando são muitos inversores. Aí, quando é uma distância muito grande, então acaba perdendo um pouco de comunicação. Então, esse resistor seria apenas quando é uma distância muito maior, né? Chegando perto dos 400, 500 metros. Então, a gente faz isso para ter um casamento da impedância mesmo, tá bom? Então, se for apenas um inversor, se estiver bem próxima do Smart Energy Manager, não é necessário. Mas caso queira também, não tem problema. Show. Outra pergunta. A medição da corrente é antes ou depois do medidor da distribuidora? Ah, sim, isso é depois, tá bom? No caso, o Smart Energy Manager ele vai servir como se fosse um dedo duro, né, para a gente. Então, como eu disse antes, os TCs eles vão estar ligados entre as cargas e o inversor e a rede. Então, no caso, o TC vai ser ligado antes, né, no caso do medidor. Então, o medidor vai fazer uma leitura e o TC vai, como se fosse assim, tirar uma prova real. Então, com o próprio Smart Energy Manager, a gente consegue ter uma prova real da leitura do próprio medidor. Então, se tiver na dúvida aí se seu medidor bidirecional lá da rede está tudo correto, a gente pode tirar a prova real no próprio monitoramento. Beleza? Muito bom. Mais uma pergunta. Qual a distância máxima do TC à interface do Smart Energy Manager? Assim, ele não tem uma distância máxima assim prevista. É muito importante que eles fiquem muito próximos à rede, entre a carga e a rede, né? Só que ele não tem uma distância máxima que a gente tem que seguir, não. Beleza? Não tem. É mais a parte de comunicação do inversor com o Smart Energy, perdão, o Smart Energy Manager que é mais importante. A parte de distanciamento dos TCs não tem nenhum problema, não. Eu acho que essa pergunta aqui, a próxima aqui, é referente à distância do inversor com o Smart Energy Manager, que a pergunta e se a distância for maior que 500 metros? Ah, sim. Nesse caso, o que pode acontecer? Como é um cabo de comunicação, o RS485, ele pode perder a comunicação. No caso, eu vou explicar no nosso próximo webinar o que pode acontecer nisso, né? Mas dando de antemão, caso ele perca a comunicação, ele pode apresentar um erro. Ele pode apresentar
o erro de emitter anormal. Então, ele vai ficar piscando e acaba não acontecendo a produção, ele fica em modo standby. Mas a gente também tem uma configuração para isso, tá bom? Mas assim, sempre respeitar os 500 metros. Caso ocorra de perder a comunicação, a gente consegue limitar a geração do inversor. Isso não é muito útil para a gente, porque caso a gente limite o inversor em, por exemplo, 10 kW e a nossa capacidade dele seja 50, então a gente está perdendo muita geração, né? Caso, supondo que a carga seja em 50, nosso inversor pode chegar a 50, só que a gente limitou ele em 10. Então, assim, muito importante a gente não, a gente sempre respeitar esses 500 metros para a gente nunca perder essa comunicação com o inversor, tá bom? Porque caso acabe passando desse distanciamento, vai acontecer a desconexão entre o inversor e o Smart Challenge Manager, beleza? Beleza, muito bom, David. Outra pergunta aqui. Fale um pouco do limite de potência, por exemplo, de 10 inversores de 100 kW. Quantos Smart Manager deveria ser usado? Maravilha. Na parte 2 a gente volta só para confirmar se é Não, 65 ou perfeito. 66. Deixa eu buscar uma outra pergunta aqui. É sempre muito importante também sempre verificar o datasheet, tá bom, pessoal? Tanto de proteção, né, como eu disse anteriormente, do grau de proteção, mas e também questão também de tensão também da corrente também. Então é sempre importante a gente sempre verificar o manual para a gente ter sempre a certeza de tudo, beleza? É isso aí. Outra pergunta. Quando está configurado para a função zero export, mesmo assim o sistema injeta na rede? Isso é uma pergunta bem interessante, na verdade. O que acontece? O Smart Change Manager ele tem um certo tempo de resposta, né? No caso dos próprios DCs. Então, supondo que a gente tem uma carga instalada que está utilizando 100 kW no momento e simplesmente ela desliga, né? Vamos supor que cai para 50 kW em pouco tempo. Então, assim, esse tempo de resposta para o Smart Change Manager ver essa leitura, diminuir a geração dos inversores para chegar nesses 50 kW de geração para atender exatamente o consumo, nesse momento pode acontecer uma exportação, tá bom? Então, assim, ele é um equipamento muito eficiente, só que nessa ocasião pode acontecer de ocorrer uma pequena exportação, beleza? Beleza. Esse é o único modelo para zero grid da Grovat? Sim, até o momento sim. Beleza. Sim, sim, é assim, eu vou explicar um pouco melhor a questão de configuração, tá bom? Mas é possível sim, a gente pode colocar, por exemplo, 500 kW e a gente pode colocar o valor de exportação para a rede no valor que você quiser, tá bom? Apenas por configuração a gente consegue fazer todo esse procedimento. Beleza? Beleza. Olha, temos outras perguntas. Continuamos respondendo aqui, a maioria foi respondida, mas acho que as principais deu para a gente compartilhar com todo mundo, né, David? Isso, perfeito. Caso também alguém tenha alguma pergunta, a gente vai deixar também o e-mail para contato no final da apresentação. E pode entrar em contato com a gente, tá bom? Que a gente responde tudo, beleza? Isso aí. Vamos para a parte final aqui e segura aí que no final tem um sorteio, hein, pessoal? Isso aí, não pode Referência, esquecer não, hein, galera. referência no Brasil, a gente trouxe só um exemplo da aplicação dele, que é um sistema que foi montado pelo nosso cliente, que foi única e exclusivamente para atender a central de ar-condicionado dele. Então, ele usou um inversor Grovat de 60 kW, 180 painéis, 400 watts, e ele
gera 86% da energia necessária sem injetar na rede. Então, esse sistema não injeta na rede e nem recebe da rede. Foi feito um sistema exclusivo para a central de ar-condicionado, para ser como autossuficiente nesse sistema, e ele conseguiu chegar a 86%. No webinar parte 2, nós vamos trazer outras referências. Onde consigo mais informações? Principalmente dentro do nosso Instagram, dentro do nosso Linktree, temos todos os catálogos, tutoriais, manuais, datasheets. É um ótimo lugar para baixar informações da Grovat, ok? Dentro do Linktree, dentro do Instagram. Então, como o assunto é muito interessante e tem muito que falar também de configuração, nós vamos ter a parte 2 desse webinar no dia 24 de maio, quarta-feira. Coloca aí na agenda, mesmo horário, 7 horas da noite. Estaremos aqui para dar continuidade. Então, nós vamos reforçar um pouco o conceito e vamos falar mais da configuração e mais casos práticos do sistema do Smart Energy Manager. Segura aí que daqui a pouco é o sorteio. Então, para seguir a gente, nosso Instagram, Grovat do Brasil. Grovat do Brasil é o nosso Instagram. Então, entra lá no Instagram, segue a gente. No nosso Linktree tem os manuais, tem bastante informação. E nossa página web é o br.grovat.com. Agora, nós vamos fazer o sorteio. O sorteio vai ser da seguinte maneira, pessoal. Temos um pequeno... Oi. Desculpe interromper novamente, rapidinho, tá bom? Só para reforçar a questão do Linktree, é muito importante, tá bom, pessoal? A gente sempre verificar o Linktree porque é o nosso maior banco de dados, né, da Grovat. Lá temos diversos materiais, tutoriais, datasheets, manuais, certificados também. Então, é muito importante a gente sempre ficar visualizando o Linktree, tá bom? E, novamente, também falando um pouco sobre a apresentação, vai acontecer no dia 24, tá bom? Lá a gente vai responder mais perguntas. Creio que a maior dúvida não é nem na instalação do Smart Energy Manager, e sim na parte de configuração. Então, vou pedir muito que vocês vão lá, tá bom? No dia 24, marca aí na agenda, que vai ser bem interessante também, beleza? E vai acontecer da gente ter um tempinho a mais também para responder mais perguntas, para não deixar ninguém com alguma dúvida. Beleza, pessoal? Maravilha. Pessoal, estou colocando aqui um link nas perguntas. Vê se vocês conseguem enxergar aí esse link. Esse link é uma pesquisa de satisfação, para a gente escutar vocês, para a gente ter um retorno de vocês, como que a gente pode fazer melhor os próximos webinars. Tem duas, três perguntas sobre o que a gente apresentou hoje, mas as respostas não interferem no sorteio. Tá? Fiquem à vontade para responder, comentar. As respostas não vão interferir no sorteio. Aí, vocês colocando o nome e o e-mail de vocês, a gente vai fazer o sorteio e entrar em contato através do e-mail, pedindo as informações, o endereço onde vocês querem receber o colete. Beleza? Pessoal, só dá um ok aqui nas perguntas que vocês acessaram o formulário. Conseguiram abrir o formulário? Beleza, tem uns ok aqui. É isso aí. Então, David, alguma palavra final para encerrar? Não, Silvio. Tudo bem. Agradeço mais uma vez, tá bom, pessoal, pela presença de vocês. Vocês são muito importantes para a gente. Se não fosse vocês, nós nunca estaríamos aqui, né? É o número 1 do Brasil, graças a Deus. E agradeço também o Silvio
pela apresentação do esclarecimento também, tá bom? E pelo Alexandre também, que é o nosso engenheiro também, que está respondendo as demais perguntas no chat, tá bom, pessoal? Agradeço a todos que estão aqui hoje. Isso aí, David, eu agradeço também você, a participação, e os que estão nos bastidores, que o pessoal não está vendo, né? O Alexandre, o João, o Guilherme, tem sempre uma equipe aqui nos bastidores para a gente fazer o melhor webinar para vocês. Então, eu vou deixar vocês responderem a pesquisa para participar do sorteio por mais um tempo aqui, mais uma meia hora aberta aqui para vocês responderem. Aí a gente encerra a pesquisa e amanhã o sorteado vai receber um e-mail solicitando para a gente solicitar o endereço de entrega. Queria agradecer mais uma vez a todos pela presença. Espero vê-los na segunda parte desse webinar, no dia 24, 7 horas da noite. E boa noite. Obrigado a todos.